no YouTube, ela vai procurar. Tá, já vou abrir. Tá bom? Você manda para mim. Vou mandar o link já. Tá. E tô tentando montar do jeito que você me falou. Tá bom. Com todos os 4 movimentos. Olá, professor Eduardo. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso webinário da modalidade creche. As nossas professoras já estão chegando. Vamos aguardar alguns minutos, tá bom? Tá certo. E a gente começa as apresentações. Corrida, agachamento. Du, vai dar certo o nosso PowerPoint, tá? Ah, beleza. Não do jeito que você queria, mas vai dar certo. Não tem problema não. Vai ficar lá. 10 também. Várias professoras já chegaram. Eu estou mandando o nosso link para os colegas assistirem, os colegas das escolas compartilharem com os professores. Para todo mundo conseguir acompanhar a sua fala, que é muito importante para todos nós na educação. Porque nós temos várias pessoas reclamando de... O sedentarismo já é um problema na nossa categoria, né, Eduardo? Sim. Você já esteve conosco lá na Secretaria da Educação, né, falando com as minhas professoras, e você sabe disso. Sim, sim. O sedentarismo é um dos males do século, né? E o sedentarismo traz inúmeros malefícios para a nossa saúde. Então, manter o movimento, manter o corpo em movimento é essencial no dia a dia, principalmente agora que estamos em casa, que estamos de quarentena. Sim. Então, vamos dar as boas-vindas para as professoras.
Várias professoras já chegaram aqui conosco também. Nós temos, professor Eduardo, É, professoras que são da nossa modalidade creche, mas nós também temos professoras da rede, atendentes de atividades infantis, tem professoras do fundamental, nós temos tutoras assistindo também a nossa fala, nós temos também os nossos colegas da Secretaria de Educação, nós temos alguns convidados, várias pessoas estão participando dos municípios vizinhos, as meninas de Promissão estão assistindo, bacana. participando conosco, então todo mundo vai chegando e falando bom dia e a gente vai se cumprimentando, né? Então sejam todos muitíssimo bem-vindos. O professor Eduardo, ele é nosso professor na rede, ele é professor lá na MF Dom Walter Bini, professor de educação física da nossa escola, faz um trabalho muito bom lá na escola. Trabalhamos juntos, né, como coordenadores de área, né? O Eduardo foi um dos responsáveis por redigir o currículo de educação física que nós estamos ainda trabalhando para a publicação neste ano de 2020, apesar da pandemia, o trabalho de publicação do nosso currículo escrito, sabemos, né, Eduardo, com muito trabalho. Então, nós tivemos o prazer de trabalhar, o Eduardo, excelente profissional, muito ético, muito pontual. Foi um grande prazer trabalhar com você. O Eduardo é graduado em Educação Física e também é pedagogo. É especialista em Educação Física Escolar e Pedagogia do Esporte Educacional. O Eduardo começou a sua carreira docente em 2006 como PEB 1 e a partir de 2012 como professor de Educação Física no município de Penápolis também. E desde 2014 trabalha conosco aqui na Prefeitura Municipal de Lins. O Eduardo tem múltiplas vertentes. Como que está a empresa, Eduardo? Também tem outra Sim. vertente que você mencionou, né, a empresa. Além de professor, nós temos também, e minha esposa, nós temos uma mini empresa, né, uma microempresa, e graças a Deus estamos bem. Sim, e aí o Eduardo também, agora na quarentena, como ele é super conectado, começou um canal no YouTube para atingir os alunos. E depois eu vou passar esse canal do YouTube do Eduardo para vocês. Mas ele vai conversar com a gente sobre atividade física na quarentena, né? Nós não queremos ser atletas na quarentena, né, Eduardo? Mas precisamos fazer alguma coisa em prol da nossa saúde. Fica à vontade, seja muitíssimo bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia, Karina, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer essa oportunidade de bater um papo com todos vocês a respeito de um assunto muito importante, né? Um assunto primordial no nosso dia a dia, que é a atividade física. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre essa importância, os benefícios e quais as atividades nós devemos fazer no nosso dia a dia, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, todo mundo já sabe, né? Isso daí, os especialistas nos últimos anos contribuem com diversas pesquisas que nos mostram a importância da prática regular de atividade física. Antes da gente falar sobre essa importância, nós vamos voltar e pensar um pouquinho no nosso corpo. Karina, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi projetado para o movimento. Então, se você pegar a evolução da espécie, a evolução do ser humano,
o corpo humano foi projetado para o movimento. Né? Então, exemplo disso, os membros superiores, inferiores, as articulações. Então, o nosso corpo tem toda essa dinâmica para o movimento. O que está acontecendo? Só para a gente ter uma ideia, no início do século XX, 10% da população mundial tinha o trabalho sedentário, ou seja, o trabalho sentado. E 90% da população tinha o trabalho de movimento, de se movimentar. Hoje, o que acontece? Esses números se inverteram. 10% da população é aquela parcela que trabalha em movimento, né? Que vai para lá e para cá, que se movimenta. E 90% da população é aquela parcela que trabalha sentado. Então, o que acontece? Acontece o problema aí. Por quê? O corpo não foi projetado para ficar parado, para ficar estático, e sim para se movimentar. Ainda mais agora, na época de pandemia, que estamos em casa, reduzimos as atividades físicas, reduzimos essa prática. Então, o que nós devemos fazer? Mantermos ativo. Primeira coisa, mantermos ativo. Ah, mas mesmo em casa? Sim, mesmo em casa a gente consegue manter ativo. A gente fala assim, em casa, quer dizer que a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo sim, trabalhando muito, né, Karina? Então, muito mesmo. Só para a gente ter uma ideia, a OMS diz que aqui no Brasil, 47% da população não pratica o mínimo de exercícios físicos para manter o corpo saudável. Então, é um número bem alarmante, tá? E o que a OMS diz? Que nós precisamos de 150 minutos por semana. Ou seja, se a gente pegar de segunda a sexta, 30 minutos por dia. Então, se a gente pegar de segunda a sexta, 30 minutos de atividade física por dia é o essencial. Eu sei que aqui as pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas que já praticam atividade física, tem aquelas pessoas que não estão acostumadas. Então, a recomendação, qual que é a recomendação? Que nós praticamos atividade física em casa. As recomendações dos especialistas, para que a gente não tenha contato, para que a gente se cuide. Então, para a gente se cuidar, nós devemos ficar em casa e realizar as atividades em casa, certo? E o que é o mais importante agora, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena? O mais importante, Karina, não quanto que eu vou perder de caloria? Quantas calorias que eu vou perder? Não, isso não é o mais importante. O mais importante é o quanto de serotonina o seu corpo vai produzir. Então, quanto de bem-estar você vai produzir para esse momento? Como a gente sabe, é um momento atípico, é um momento que a gente está em casa, e aí aparecem inúmeros problemas emocionais, psicológicos, muitas pessoas com problemas, com dores no corpo, dores na coluna. Então, para a gente melhorar essa qualidade de vida, vamos manter a atividade física. E o que seria atividade física? Vamos definir atividade física e exercício. Atividade física é qualquer movimento humano que envolve gasto de energia. Isso é atividade física. Qualquer movimento humano em que tem ali um gasto de energia. E o exercício físico? O exercício físico é atividade física sistemática e programada. Então, para esse momento, o que eu recomendo? Para as pessoas que vão iniciar, comece, né? Eu sei que às vezes a gente fica em casa, bate aquela preguiça, mas a gente não pode ficar parado, tá? Então, tem estudos fazendo relações de pessoas que ficam muito tempo sentadas, muito tempo paradas, e isso daí traz diversos malefícios. Então, procure manter-se de pé. Se você está em casa, vai atender um telefone, vai conversar com alguém, fique de pé, movimente pela casa. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença. E a gente tem que colocar, Karina, as metas curto prazo. Primeiro a gente vai colocando as metas pequenas para depois atingir as metas maiores. Tem uma frase muito interessante do Michael Jordan, que ele diz o seguinte, que certa vez perguntaram assim,
você sonhava em ser o melhor do mundo? Ele falou assim, eu queria ser o melhor da minha rua. Depois que ele foi o melhor da rua dele, ele falou assim, eu queria ser o melhor da minha escola, do time da minha escola. Depois que ele foi o melhor da escola dele, ele falou que ele queria ser o melhor do colégio dele. E depois que ele foi o melhor do colégio dele, ele falou que ele queria ser o melhor da faculdade, da universidade, do time da universidade. E depois que ele foi o melhor da universidade, que ele foi o melhor do Chicago Bulls, ele falou assim, agora eu quero ser o melhor do mundo. Então, quer dizer, ele foi colocando as metas pequenas, desculpa, para atingir as metas maiores. E é o que nós devemos fazer, colocar as metas pequenas, colocar as pequenas atividades, isso que vai contribuir para o seu corpo, para deixar o seu corpo mais ativo, para deixar o seu corpo em movimento. Como eu falei, o nosso corpo ele foi projetado para se movimentar, né? E não para ficar parado. Então, aí um comentário da Secretaria Municipal de Educação, um passo de cada vez, é isso mesmo. É um passo de cada vez. Porque se você colocar tudo para fazer em um dia só, não, eu tenho que fazer tudo em um dia só, exercício, correr para lá, para cá, você vai se machucar, porque você não está acostumado, você não vai querer fazer mais, então isso daí não vai ser bom. Então coloca um passo de cada vez, coloca um exercício, uma atividade de cada vez, que o resultado com certeza vai chegar. Quer fazer algum comentário, Karina? Não, pode, tem várias coisas que eu quero falar. Já pode começar a perguntar? Pode começar. Você quer que eu passe para a próxima? Ó, eu vou desse bloquinho que você falou desses assuntos. Você falou de 150 minutos por semana, 30 minutos por dia. Esses 30 minutos por dia, o ideal é que sejam contínuos ou pode ser intercalado em 5, 5, 5? Pode ser intercalado. Por exemplo, você faz um pouco de atividade de manhã, um pouco depois à tarde. Assim, o legal é que você faça logo pela manhã. Né? Então, mas cada um vai se adequando ao seu horário de trabalho, porque agora estamos home office, né? Então, vocês vão organizar o tempo de vocês para praticar essa atividade física. Se o seu home office está mais à tarde, procura fazer logo pela manhã. Se o seu trabalho home office está pela manhã, procure fazer à tarde. Ou se não, faça um pouco de manhã, a hora que você acorda, depois à tarde você complementa. Você pode sim fazer intercalada essa atividade. 10 minutos de manhã, 10 minutos no horário assim de almoço e 10 minutos no final da tarde. Final da tarde. Para quem está começando agora, qualquer movimento, Karina, é válido. Às vezes pode ser difícil você levar à risca esses 30 minutos no início. Então, qualquer movimento que você fizer, qualquer atividade que você fizer, já é válido. Quem tem filhos, tá aí uma ótima oportunidade. Brinque com seu filho, né? Pega lá a varanda, pega o quarto dele, brinca, se movimenta. Então, que isso vai fazer toda a diferença. Tá em casa, as atividades do dia a dia, isso daí já vai contribuir. Aos poucos, você vai pegando a atividade física, gosto pela atividade física, e você vai realizando isso para a sua vida toda, não só na época de pandemia. E é como você falou. Pode falar. Não, pode falar. Incorporar a atividade física na sua vida só vai trazer benefícios. Então, alguns médicos, alguns especialistas da área de educação física, alguns médicos, já falam que a prática regular de atividade física é uma medicina preventiva. Então, você está prevenindo o aparecimento de certas doenças físicas, fisiológicas e também mentais, certo? E movimento, você disse que a atividade física, ela é um movimento humano. Até pouco tempo atrás, para abrir a janela do carro, eu tinha que girar uma manivela. Agora não, trocar o canal da televisão. Mas lavar louça, varrer a casa, pendurar a roupa no varal, são considerados exercícios físicos? Ótimo ponto, Karina. Vou começar falando que você
falou a respeito que você tinha que, até tempos atrás, tinha que abrir a janela do carro pela manivela. Realmente, o que acontece? A tecnologia, ela veio para nos ajudar em certas coisas, e para outras coisas, fez com que o movimento humano ficasse mais restrito, né? Desde o portão da sua casa, que você abre agora com o controle, você vai trocar o canal da sua televisão. Então, assim, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, certo? E em certo ponto, em relação ao movimento, isso está deixando muito a desejar. Em relação às atividades que você mencionou, lavar uma louça, pendurar uma roupa lá no varal, varrer a casa, ótimo, já é um movimento. Você já está realizando um movimento, você já está gastando energia. Então, atividade física, qualquer movimento que nos dê gasto de energia, isso é o mais importante. Não é você, agora eu vou fazer um programa de exercícios, porque eu quero perder caloria. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é você se manter ativo. Depois que você se mantém ativo, vai incorporando as atividades na sua rotina, você pode sim, claro, com orientações dos profissionais de educação física, com orientações médicas, aderir a programas de exercícios para a sua vida cotidiana. E você falou a última coisa para você continuar a sua pauta. Você falou da serotonina. Você indicou os exercícios físicos de manhã para começar a liberar essa serotonina para o dia todo ou não tem nenhuma relação? Tem relação, sim. Então, logo pela manhã, que é um horário mais... Tem estudos que diz que é mais agradável você praticar atividade física de manhã, que o período da manhã contribui mais, né? Então, logo pela manhã, se você realiza essa atividade, como você mencionou, há essa liberação desses hormônios, não só de manhã, mas o período que você fizer atividade, há essa liberação da serotonina, da dopamina, da endorfina, que são, deixa eu ver se eu não esqueci outra aqui, da endorfina, da serotonina e da dopamina, são os hormônios da felicidade, são os hormônios do bem-estar. Então, logo, se você praticar pela manhã, é claro que vai contribuir para o seu dia todo. Caso não tem como você praticar pela manhã, não tem problema. Você praticar à tarde, vai ser liberado, esses hormônios vão ser liberados à tarde também, e isso vai contribuir para a sua vida. Tá? Então, vai te trazer mais bem-estar, vai te trazer felicidade, vai te trazer qualidade de vida. O seu corpo não vai ser mais um fardo. Quando a pessoa é sedentária, ela se sente cansada, ela se sente como se o corpo dela fosse um fardo. Então, quando você começa a praticar atividade física, quando você começa a se manter ativo, há essa liberação desses hormônios que vai trazer mais felicidade e qualidade de vida para a sua vida. Ótimo. Vamos continuar, então? A Dolores Lima está falando aí, limpando a casa e dançando. Ótimo, é válido sim. Muito bom. E aí, vamos continuar, então? Continuar. Os benefícios, todo mundo já é de conhecimento de todos, né? As pesquisas, ultimamente, nos traz a série de benefícios que as atividades físicas nos proporcionam, que aderir a uma prática regular de atividade física é um método preventivo de doenças físicas, de doenças psicológicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses benefícios. Na época que estamos vivendo, na época de pandemia, o que nós temos que ser? Nós temos que ser criativos, criar oportunidades de movimento, como a Dolores, ela mencionou. Varrer a casa, limpar a casa dançando. Ótimo. Ela criou uma oportunidade, ela criou uma estratégia para manter ativo, tá? E além disso, para a imunidade. Então, qualquer movimento que você faça vai aumentar o seu sistema imune. E nesse momento que estamos vivendo, isso é muito importante, né? Você tá com sua imunidade em alta. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, desses benefícios físicos e mentais ou psicológicos
que a prática regular de atividade física nos proporciona. As melhoras físicas, melhora a circulação, melhora o sistema cardiovascular e respiratório, olha lá, muito importante nos tempos de hoje, menor risco de doenças no coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém os ossos, articulações e músculos saudáveis. Então, nós temos que manter os nossos músculos saudáveis, fortalecidos. Então, essas são alguns dos benefícios físicos que a atividade física nos traz, além de inúmeros outros, certo? E quais os benefícios mentais, psicológicos? Muito importante nos dias de hoje. Melhora a autoestima, reduz o estresse, reforça o sistema imunológico. Olha lá, pessoal, nos tempos de hoje, com pandemia, com Covid-19, manter o sistema imune ativo, reforçado, é muito importante. A atividade física vai reforçar o seu sistema imune. Aumenta a disposição e a produtividade, você vai se sentir mais disposto, você vai produzir mais no seu dia a dia. Tem dia que você chega no final do dia, você fala assim, nossa, eu não consegui fazer nada hoje. Meu dia não foi produtivo. Então, a prática regular de atividade física vai aumentar essa disposição sua, vai deixar o seu dia mais produtivo. Melhora o sono, então você vai ter um sono mais com qualidade, vamos dizer assim, e também ajuda na produção de hormônios da felicidade, hormônios do bem-estar, que é a serotonina, a dopamina e a endorfina, alguns dos hormônios, que é muito importante para o nosso bem-estar, Karina, para a nossa qualidade de vida. Então, o que eu recomendo? Hoje, nós não precisamos, que nem a Karina falou, nós não precisamos hoje ser atletas, ficar com aquela coisa, eu preciso ser um atleta. Hoje, não precisa. O que nós precisamos? Do mínimo de atividade física. Para quê? Para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, o nosso bem-estar, manter o nosso sistema imune reforçado, produzir esses hormônios para o nosso bem-estar, para a nossa ansiedade, para a nossa autoestima. Nos tempos de hoje que a gente está confinado, a gente está em casa, a gente não pode sair, então dá para a gente fazer, sim, atividades em casa, usar a criatividade para que a gente possa ir levando esse período da melhor maneira possível. Não só esse período, mas depois você utilizar a prática regular de atividade física no seu dia a dia. E eu costumo falar o seguinte, não só a prática de atividade física, você tem que colocar junto com você uma alimentação saudável. Você fez um webinar também com a nutricionista falando sobre alimentação. É muito importante você alinhar a atividade física com uma boa alimentação, com o sono e também com ingerir líquidos, ingerir bastante água durante o dia. Tem as recomendações aí de 2 litros de água por dia, não de uma vez só. Aos poucos você ir tomando água, que isso vai deixar o seu corpo em funcionamento, tá? Então, se você fica parado, se você tem o costume de ficar sentado por muito tempo, sentado no sofá, mude essa rotina, movimente-se, tá? Vai atender o telefone, como eu falei no começo da nossa live. Vai atender um telefone, levanta, caminhe pela casa. Então, são esses pequenos detalhes, pequenas atitudes que vão mudar o seu dia a dia. Du, tem algumas perguntas. Andar no quintal de casa, a Elizabeth está perguntando, é considerado um exercício físico? Ela é minha mãe. Ah, então ela está querendo que você responda o que ela quer ouvir. Sabe por que ela falou isso? Porque eu peguei no pé dela, eu falei, poxa, mãe, a senhora tem um quintal enorme em casa, a senhora tem tudo aí, a senhora tem a faca e o queijo na mão da senhora, então não tem por que não realizar. Então, o quintal é uma ótima saída. A caminhada que você vai realizar no seu quintal, em volta da sua casa, vai trazer benefícios
assim, para a sua vida toda. Então, utiliza a criatividade. Ah, eu não tenho quintal. Pega a sua casa, o corredor da sua casa. Você mora em apartamento, você que mora em algum condomínio, utilize as escadas do seu condomínio. É claro, você não vai fazer tudo isso num dia só. A atividade, Karina, tem que ser de leve a moderada, tá? Então, você não pode se exceder, porque você vai se machucar, você pode trazer algumas complicações que vai te prejudicar. Então, comece devagar, tem escada onde você mora, suba as escadas do seu prédio devagar, utilize as escadas para realizar essa atividade. É claro, sempre tomando os cuidados com higiene, os cuidados com esses detalhes, porque isso que é as recomendações, a higiene, né, a atividade física. Tomando esses cuidados, a gente vai passar por esse período da melhor maneira. Professora Marisa, da escola creche, né, do berçário creche São Francisco de Assis, mais difícil para mim é a água, né, a rotina de beber água todos os dias, o recomendado, né, 2 litros. Então, eu recomendo o seguinte, eu vou recomendar igual eu recomendo para minha esposa. Ela tem a garrafinha dela, então mantenha essa garrafinha cheia. Você vai bebendo essa garrafinha durante o seu dia. Então, você viu que se você tem a garrafinha com água, você vai se sentir na obrigação de beber aquela água. Então, principalmente os professores, tenham a sua garrafinha para você levar. É claro que agora não tem como, mas quando voltar na sua sala de aula, leve a sua garrafinha, tá? Porque é difícil da gente ficar saindo da sala de aula. Mesmo em casa, mantenha essa garrafinha lá na geladeira. Você vai ver que você vai ser obrigado a tomar aquela água e isso vai tornar uma rotina. Tem 2 comentários muito longos que eu não consigo colocar aqui. Professora Cláudia Xavier, ela está falando, Eduardo, eu corro diariamente há mais de 10 anos. E só que nesse período que tem que manter o isolamento, ela acabou espaçando esses dias, né? Mas ela fala que o corpo pede, que o corpo reclama. E aí, ouve o corpo e sai para correr, ou fica em casa e respeita a quarentena? Como que é o nome dela, Karina? É a Desculpa. professora Cláudia Xavier. Ó, é que Professora fica um Cláudia. comentário bem grandão. Bom dia, professora. Claudinha, da EMEI Peraza. Eu vou... Nós temos professoras que praticam exercícios físicos, que fazem pilates. Nós não são todas como eu, tá, Eduardo? Que gostam só de fazer levantamento de copo. As meninas fazem, tem meninas. Ó, Andréia Ferrazoni mudou, Andréia está aqui, e a Andréia mudou a qualidade de vida dela com o exercício físico e academia. É um exemplo para mim. Eu observo o corpo dela, a estrutura, de um ano para o outro. É muito interessante. A Claudinha também. Então, as pessoas que fazem exercício físico estão sentindo muita falta, Eduardo. Sim, isso daí é uma reclamação de muitas pessoas. Parabéns, Cláudia, pela sua atitude, pela prática de atividade física. Como você falou, o corpo pede. Então, eu vou te recomendar aquilo que os especialistas estão recomendando. Fique em casa, né? Então, é claro que o corpo está pedindo para a gente correr, para a gente voltar àquela ativa que a gente tinha, mas nesse momento é primordial para a gente manter a saúde coletiva, a nossa saúde, para que a gente fique em casa. Então, Cláudia, aqui que eu vou te sugerir, para que você use a criatividade. É claro que nesse período vai ter uma perda, sim, entendeu? Em termos de condicionamento, no caso você que mencionou que pratica atividade regularmente, vai ter sim uma perda, mas é um momento para você usar a criatividade. É um momento de você manter. Você não vai ter ganhos como nós tínhamos numa época normal. Então, é uma época para você manter a sua qualidade. Então, procure por aplicativos, procure por vídeos no YouTube, ou até algum profissional que você tenha algum contato, algum profissional de educação física, profissionais
que te instruem, profissionais gabaritados, especialistas nessa área da educação física, nessa área de saúde, que vai te orientar o que você pode fazer em casa para você manter esse condicionamento. Tá? Então, o que eu te sugiro é isso, fique em casa, use a criatividade, procure por aplicativos, procure por vídeos no YouTube que vão te orientar a melhor maneira de se exercitar em casa. Mais um comentário, Du. Quando crio uma rotina e faço exercícios leves, principalmente pela manhã, sinto reflexo no meu dia, diminui a ansiedade, aumenta a produtividade e depois de um tempo parece que o corpo sente falta. Reforçando isso que você falou, a Maiara. E a Andréia, eu corro, mas como fazer isso de máscara? Porque quando respira, a máscara fecha o nariz. Então, foi já liberado algumas atividades físicas em ambientes abertos, mas a máscara é obrigatória. Então, dicas de respiração. Então, o André, como eu falei, eu sugiro a prática de atividade física em casa. Agora, se a pessoa opte por fazer uma atividade física ao ar livre, aí já é uma outra questão. O que você vai fazer? Se você está realizando essa atividade fora de casa, eu sugiro você não fazer essa atividade perto de outras pessoas. Entendeu? Porque isso também pode contaminar, pode trazer alguns prejuízos, e a utilização da máscara nesse momento, quando você está respirando, é complicado por conta disso. Então, por isso que os especialistas recomendam, faça o exercício em casa. Em casa, você não precisa utilizar a máscara, tá? Então, como você vai praticar atividade física ao ar livre e utilizar a máscara, vai ser difícil você correr com a máscara, tá? Então, o que eu sugiro é que você pratique em casa a atividade física. Agora, se você for praticar em lugares abertos, longe de pessoas, longe de aglomerações, para não te trazer alguma complicação. Du, nós temos 20 minutos e começaram as perguntas, né? Que é a parte final da sua fala. Eu Sim. sei dos benefícios, mas e aí? O que eu preciso fazer? Mas eu ando muito sedentária e eu sempre invento desculpas. O que fazer? Professora Luciana, da EMEI Irani Laraia. E aí também tem uma outra pessoa, Giovanni. Du, quais alongamentos você pode me indicar? Né? Então, eu sei que você tem dicas, já podemos entrar nessa parte? Podemos sim. Você Tá. pode, então, a Karina vai colocar agora alguns exercícios, sim, algumas atividades simples para fazer em casa, algumas atividades, exercícios calistênicos. O que são os exercícios calistênicos? São aqueles exercícios que você utiliza o peso do seu próprio corpo, sem material. Então, você utiliza o peso do seu próprio corpo para realizar essas atividades em casa. Então, quais as atividades indicadas? Esses exercícios calistênicos, a yoga, o tai chi, os alongamentos, como o Giovanni ele mencionou. A Karina pode Apareceu, Du. Apareceu e saiu. Isso. Coloca certo. o primeiro. Então, nós vamos para primeiro. Aí, Corrida. Isso, é uma corrida estática. É uma corrida, por exemplo, você que mora em uma casa que não tem tanto espaço, que não tem quintal, não tem algum corredor assim, externo, você pode fazer uma corrida estática, elevação dos joelhos, e é uma forma de se manter em movimento fazendo essa corrida estática. Pode passar para o próximo. Aí esse movimento é uma corda imaginária. Eu não tenho corda em casa. Eu posso imaginar que eu estou com uma corda e realizar os movimentos de pular corda, tá? É a corda imaginária essa. Ah, eu não sei pular corda, eu não tenho ritmo.
vai aos poucos, que você consegue. Aí, o agachamento. O agachamento, então aí tem a sequência, né, do movimento. Você pode fazer, no caso, na hora de sentar no sofá, no caso, né, ó, ela faz a sequência, quando ela agacha sentando no sofá. Então, o que eu indico? Tem vídeos no YouTube de professores, de especialistas, que realizam esses movimentos, e aí você assistindo esses vídeos, vocês vão ter mais noção de como realizar esses movimentos. No caso, esse é o agachamento. Esse é o avanço, né? O outro movimento também. Pode passar, Karina. O polichinelo, né? Isso daqui. Então, pessoal, esses exercícios são exercícios simples que você pode realizar em um espaço aí da sua casa, num quarto ou na sala. Afaste um pouquinho os móveis. E são atividades bem criativas que dá para você fazer em casa. Aí a prancha. Então, a prancha você permanece por 30 segundos. Caso você não consiga ficar 30 segundos, fique menos e você, aos poucos, você vai aumentando esse tempo. Então, no caso aqui, 30 segundos. Para quanto tempo eu posso aumentar? Uma semana eu faço 30 segundos. É de 30 em 30? Como que é, Du? O importante, Karina, é você respeitar o seu corpo. Então, o seu corpo, ele vai te responder. Se o seu corpo responder que você consegue ficar mais tempo, fique um pouquinho mais. O que eu sugiro? Não se exceda, para que não traga nenhum prejuízo, para que você não se machuque. O que é importante? Você manter a regularidade da prática. Porque se acontecer alguma lesão, se você se cansar, se você vai acabar não gostando, e aí você não vai manter a regularidade. Então, comece aos poucos, depois 30 segundos, e vai aumentando. O seu corpo vai te dar a resposta. Aí, no caso, a flexão, né? A mesma coisa, aí ela está colocando as pontas dos pés e as mãos. Eu sugiro iniciar com o joelho no chão, apoiado também, tá? Então, para quem está começando agora, apoiar os joelhos no chão. Quem já está acostumado, consegue fazer, pode fazer assim, mas quem está começando agora, apoia os joelhos no chão também e realiza a flexão. Aí, no caso, o abdominal, né? Todo mundo sabe fazer abdominal, gente. Polichinelo e abdominal é da nossa época de escola. Isso. Ô, Karina. Todo mundo sabe. O abdominal, você pode fazer o seguinte, o seu pé você pode prender no sofá você pode prender o pé no seu pé no sofá, tá? E aí você pode realizar o movimento do abdominal. Se você tem filhos, pede ajuda para eles podem segurar os seus pés também para estar realizando. E faltou a panturrilha. Isso lá, pessoal. Um exercício muito importante também, a panturrilha. Olha lá, ela realizando a sequência do movimento da panturrilha. Então, assim, essa daí foi uma sequência de atividades que você utiliza o seu próprio corpo, tá? O Giovanni tinha perguntado alongamentos. Eu indico, Giovanni, você procurar por aplicativos, por vídeos no YouTube, que vai mostrar para você sequências de alongamentos que você pode fazer no seu dia a dia, tá? Alongamentos de membros superiores, membros inferiores, do quadril, do pescoço, do ombro. Então, você procurando esses vídeos de especialistas na área de educação física, na área de saúde, que vai te orientar da melhor maneira para você realizar, para que não tenha complicações, tá? E o que eu indico? As atividades têm que ser de leve a moderada, certo? Que os ganhos vão ser inúmeros, tá? Então, nada de se exceder, nada de fazer, de exagerar, porque o mais importante agora é o nosso bem-estar. O mais importante agora
é a gente manter a qualidade de vida, o nosso bem-estar físico e mental, realizando essa prática de atividade física. O mínimo que você realizar já vai ser o suficiente para você ter mais produtividade e para você ter mais qualidade de vida. Karina, nós educadores em geral somos muito sedentários mesmo. Colocamos tudo na frente, menos a atividade física. Realmente. Infelizmente, a nossa vida com trabalho, a correria, a gente vai deixando sempre a atividade em segundo plano. Então, se a gente for aos poucos, incorporando essa prática, nós vamos manter uma regularidade. O importante é a gente manter essa regularidade, tá? Eu sei que é difícil começar, mas comece. Comece aos poucos, que isso vai se tornar uma rotina e os benefícios vão ser inúmeros. Isso vai ser reflexo no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, para a sua vida toda, né? Como eu disse, é uma medicina preventiva. Olha, os colegas que praticam exercício, quanto seria se exceder na prancha? Fica um bom tempo. Como eu disse, a resposta é o seu corpo, entendeu? O seu corpo que vai ser a resposta. Se você aguenta ficar 1 minuto e meio, 2 minutos, é o seu corpo quem vai dar a resposta. Uma pessoa que tem mais vivência com a prática corporal, mais vivência com as atividades físicas, vai aguentar ficar mais. Então, aos poucos, é claro que você vai aguentar ficar mais. Se você faz um pouco hoje, um pouco amanhã, esse grau vai sempre aumentar. Esse tempo de permanência, no caso, a prancha, vai sempre estar aumentando, como eu sugeri no começo. Comece aos poucos e o seu corpo vai dando a resposta. É a mesma coisa a flexão. Se você aguenta fazer 5 flexões hoje, faça 5 flexões. Amanhã você aguenta fazer 10, faça 10. E assim sucessivamente. Professora Elisângela, sinto dor na barriga para as atividades. Pode ser a respiração? Pode ser, Elisângela. Dicas de respiração. Eu sugiro, quando você contrai, por exemplo, você vai fazer um abdominal. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você contrai o músculo, você solta o ar. Quando você relaxa, você inspira. Então, inspira e expira. Então, toda vez que você relaxar o seu músculo, você inspira. E toda vez que você contrair, você solta o ar. Vamos dizer assim, a respiração, ela fala muito, tá? Na realização de prática de atividade física. Então, você manter a sua respiração adequada vai trazer benefícios para o seu músculo, tá? Então, como no caso ela falou que sente dor, provavelmente deve ser a respiração errada que ela tá realizando aí, tá certo? Fernanda Golmia... Não, ela tocou num assunto importante, que é a respiração. Você também fazer exercícios de respiração no seu dia a dia é importante também. Eu coloquei o nome de um aplicativo aqui na tela, ele chama TID, eu não sei se é assim que pronuncia, Priscila, me perdoe. É um aplicativo de meditação, mas ele tem barulhinho de chuva, barulhinho de pássaro, mas ele tem uma função, Eduardo, que você coloca para meditar, na verdade não é para meditar, é para aprender a respirar. E aí você coloca o celular em cima da barriga e ele treme para inspirar e expirar. Então, ele controla esse fluxo de respiração. Você programa 1 minuto, 2 minutos, né? O mínimo é 1 minuto, mas eu já consigo fazer 4 minutos e aí eu paro no meio. Então, eu consigo fazer 3 minutos e meio, mas melhorou muito. É uma prática muito boa de controlar a respiração. A respiração, já tem pesquisas que falam que auxilia a circulação sanguínea, tudo, para o seu corpo todo. Há diversos aplicativos e vídeos no YouTube que tem meditação guiada, tá? Que vai auxiliar você no seu dia a dia. Então, são essas pequenas atividades que você pode incorporar
nesse momento, tá? Olha, a Fernanda Golmia me lembrou de uma coisa muito comum para minha época também, Fer. Eu faço 50 anos esse ano. E na nossa época, eu tenho 41, era muito comum as atividades de educação física, as aulas eram no contraturno. Então, a gente não tinha na jornada a aula de educação física, tinha que voltar para a escola. E então, as pessoas, né, os alunos, mesmo crianças, jovens, né, apresentava atestado médico para não participar das aulas de educação física. Olha como nós avançamos, né, como educação. Porém, isso tem reflexo na nossa prática. Algumas pessoas não não desenvolveram esse gosto. Sim, sim. O que acontece? A escola é, é o reflexo, né? Então, a gente, por exemplo, hoje você não gosta, às vezes tem pessoas que não gostam de uma atividade física ou da prática, devido ao algo que aconteceu lá atrás, né? Por alguma questão. Nessa época como que é o nome dela, da professora? É a Fernanda Golmia, diretora da Mãe Comerciária. Era uma época em que a educação física era vista por um parâmetro. Hoje, a educação física ela é um componente curricular. Né? Então, hoje, a educação física está dentro do currículo, a disciplina de educação física está dentro do currículo. Então, hoje, ela é uma disciplina. Tá? Então, hoje não tem essas questões, né? Então, assim, é parte também do conteúdo, a saúde, a prática de atividade física, mostrarmos para os alunos o quão importante é essa prática para o desenvolvimento, no caso deles, crianças, para o desenvolvimento deles, a prática regular de atividade física. Então, é um dos conteúdos que nós desenvolvemos nas nossas aulas. Du, a Lucinéia reforça, né, o que a Fernanda falou. Nós somos mais ou menos da mesma geração. Ai, Fer, pois é, minha cabeça hoje quer fazer atividade, mas o meu corpo não aceita. Lucinéia, Du, posso rapidinho? claro, Eu vou te sugerir o seguinte: faça aquilo que você goste, faça aquilo que você tenha prazer. Então, o importante é o seguinte: às vezes você faz alguma atividade física, algum exercício por obrigação, sem você gostar daquilo. Então, eu sugiro o seguinte: você gosta de dançar? Dance. Você gosta de fazer uma meditação? Você faça aquilo que você goste, que te dê prazer. Tá? Então, isso é muito importante, fazer atividade física, fazer o exercício que te dê prazer. Ah, eu não gosto de fazer um exercício, por exemplo, longe de pandemia. Musculação, eu não gosto de ir na academia, ir até a academia e fazer musculação. Então, faça exercício que vai te trazer prazer. Faça uma dança, faça uma meditação, faça uma yoga, procure por atividades que vai te dar prazer e bem-estar. Du, 5 minutos finais. Eu coloquei o comentário da professora Juliana, porque de tudo que eu vi, e a gente ouve muito professor, conversa muito. A Juliana teve uma ideia que eu achei maravilhosa. Ela tirou a cadeira de computador dela em alguns momentos do dia e colocou uma bicicleta ergométrica. Ótimo, Então, enquanto ela assiste eu e você falando, por exemplo, ela pode estar pedalando. ótimo, Juliana. E foi uma ideia que eu achei muito legal. Não é acessível para todo mundo, uma bicicleta ergométrica está caríssima, porque eu fui procurar para fazer a mesma coisa, copiar a Ju, mas são as ideias que as nossas professoras têm, os nossos professores têm, e que fazem a diferença nesse momento. Isso, a Juliana aí usou a criatividade dela para manter o corpo dela ativo. Então, importantíssimo, você está trabalhando em casa, home office, sentado por muitas horas, levante, tá? Movimenta, faça alongamentos, não fique por muito tempo sentado ou deitado, que isso vai te trazer malefícios. Então, use a criatividade, vai atender um telefone, que nem eu disse, ande pela casa, lave louça. Eu sei que muita gente não gosta dessa atividade, mas agora, nesse momento, é interessante.
use essas pequenas oportunidades que você tem na sua casa, crie essas pequenas oportunidades, você que vai criar, tá? E aí você vai incorporando na sua prática, no seu dia a dia, e eu digo, Karina, só vai trazer benefícios, principalmente nesse período, benefícios mentais e psicológicos. É claro também de benefícios fisiológicos e físicos, claro, né? Du, eu coloquei na tela o nome, professor Eduardo Manzano, é o nome do canal do YouTube do professor Eduardo. Isso, esse canal lá do YouTube, é um canal para as minhas aulas de educação física para os alunos. Então, o meu trabalho é com os alunos, né? Eu trabalho na área da educação e lá tem as atividades que eu estou realizando agora nesse período de pandemia com os alunos. Então, eu realizo alguns vídeos, coloco lá e eles estão acessando. Tá aqui, vocês estão vendo? Nesse canal não vai ter exemplos de, por exemplo, os exercícios que nem eu passei ali, exercícios os calistênicos, yoga, tai chi chuan, alongamentos. Não vai ter esse tipo de conteúdo, né? Vai ter o conteúdo voltado para as crianças. Mas quem quiser visitar vai ser muito bem-vindo. A ideia é exatamente essa: divulgar as boas práticas que você está fazendo em prol dos alunos, né? Com ideias. Tem o link do canal do YouTube. Du, nosso tempo acabou, falta 1 minuto. Porém, tem várias perguntas nos comentários da nossa fala que nós não conseguimos responder. Então, se você puder entrar depois, tem pelo menos 6, 7 perguntas que são relacionadas a problemas assim de saúde, um joelho, uma coisa que fez e deu uma dorzinha. E então, se você puder entrar e responder para os colegas, mas só para finalizar, né, só para essa questão que você colocou, a recomendação vou voltar a repetir, né? A atividade você tem que fazer de leve a moderada, para que não aconteça isso, uma dor ali, você lesionar o ombro, você lesionar o joelho. Então, assim, você tem que respeitar o seu corpo, você vai fazer a atividade respeitando o limite do seu corpo. Então, isso é essencial para você manter a regularidade, isso é importante. Você manter a regularidade da atividade física. Porque se você não fizer seguir uma rotina de leve a moderada, você não vai ter essa regularidade, você vai se machucar com facilidade, você se excede no exercício, você não vai conseguir manter a regularidade. Então é importante, mantenha a regularidade, comece devagar, para lá na frente você fazer que nem o Michael Jordan, né? Ser o melhor do mundo. Du, eu vou encerrar com o comentário da diretora Jéssica Previato, lá da Remake Tiz Yamauchi. Excelentes dicas, professor Eduardo. Vou tentar colocar algumas em prática, né? Então, tem que começar. Sim. Du, muitíssimo obrigada. Amanhã nós temos um encontro com o professor Fernando de informática. E ele também vai conversar com a gente de dicas tecnológicas. E amanhã, a quinta, né, à noite, eu tenho também uma convidada, né, a Daiane, que também vai conversar com a gente. Não é nesse mesmo horário, então, assim, o convite é específico para as minhas professoras, para a gente conversar sobre Fundeb, porque nada disso aqui existe sem financiamento. Nós precisamos começar a refletir sobre isso. Então, eu tenho 2 convites. Amanhã, às 10 horas, o professor Fernando, e às 18 horas, as minhas professoras todas, no nosso horário de HTPC. Du, muitíssimo obrigada.
Karina, quero Foi agradecer maravilhoso. quero agradecer a oportunidade, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e vamos participar, realizar outras quando você quiser. Aí estamos à disposição para realizar outro bate-papo. Desculpa se passou em branco alguma coisa, mas é que nem eu falei, aqui é um bate-papo e espero ter contribuído de alguma forma aí para a prática de atividade física das pessoas. Du, muitíssimo obrigada. Eu Obrigado. posso mandar aqueles slides pequenos para as professoras, Sim, como um claro. PowerPoint. Quero Então, tá. agradecer as pessoas que nos acompanharam e agradecer a oportunidade. Du, obrigada. Até Obrigado. breve, tá? Mais. Tchau. Tchau, Tchau. meninas.